Você já assistiu um filme de macho? Aquele filme que você olha e fala, esse aqui é de homem de verdade. Se você pensou em filmes com explosões e carros em altas velocidades, eu vim te contar que existe muito, mas muito mais do que isso que faz um filme ser considerado de homem pela população. Existe uma infinidade de características e teorias que vão fazer um filme ser visto como mais masculino, mas eu separei algumas que pra mim são as que mais se destacam. E vale lembrar que na indústria do cinema nada é por acaso. Na hora que o filme está sendo produzido, a equipe já sabe qual que é o público-alvo daquele filme, que pode muito bem ser o público masculino. E por isso, todas as escolhas de roteiro, edição e escolha de elenco também estão voltadas para esse público. E lembrando que hoje essa é uma indústria em sua maioria liderada por homens, o homem que está produzindo sabe exatamente o que o homem que está assistindo quer ver. E eu já vou começar dizendo que só porque um filme ele tem essas características que são mais masculinas do que femininas, não quer dizer que ele é melhor ou pior do que outro filme. E nem que se você, que é homem, não gosta desse filme, vai ser menos másculo por causa disso, ou que uma mulher também não possa gostar de algum desses filmes. Vamos começar? Em primeiro lugar, filmes para homens costumam ter um homem como personagem principal. Mas não é um homem qualquer. Edgar Morin tem uma teoria que explica a identificação e a projeção de personagens e celebridades pelo público. O que isso quer dizer? Quer dizer que vão existir dois tipos de personagens. Um deles é um personagem que tem muitos defeitos, ele é um personagem muito humano e por isso quem está assistindo se identifica com aquele personagem. Ele fala, nossa, esse cara que está aí na tela é como eu. Por outro lado, o personagem que tem projeção, ele é um personagem super, ele é um personagem elevado, superior. Ele não tem defeitos humanos como o personagem identificável. O que faz o telespectador olhar e falar, eu quero ser como aquele cara. Vamos usar um exemplo aqui? O filme do Capitão América. No começo do filme, o Steve é aquele cara pequenininho, mirradinho, meio tímido. Ele não tem nada de especial, gente. Dificilmente você vai olhar para aquele cara e falar, esse vai ser o herói do filme. Esse é o personagem com identificação. O homem olha para aquele cara e vê como eles são parecidos. Ele olha para Steve e fala, eu sou como esse cara. Mas Steve vai lá, passa por uma transformação e agora ele é aquele cara bombado, altivo, ele é um herói, ele é um super. O homem olha para ele e fala, eu quero ter essas características. Eu quero ser alto como ele, eu quero ser forte como ele, sábio como ele, corajoso como ele. Eu quero ser esse herói. Então ele está se projetando na imagem do Capitão América. E veja que nesse caso, o mesmo personagem ele é tanto identificável quanto de projeção, só que em fases diferentes da sua vida. E isso gera um efeito muito interessante, porque mostra como o homem ele pode se tornar aquilo que ele deseja ser. Em pouco tempo ele passa de um Zé Ninguém para um super-herói que todo mundo adora. Que homem que não ia gostar que isso acontecesse com ele? E essa é uma narrativa que vai se repetir diversas vezes em muitos filmes diferentes. E não necessariamente esse homem vai passar de um homem fisicamente fraco para um homem fisicamente forte para alcançar aquilo que ele deseja. Muitas vezes isso pode se dar através de dinheiro, através de poder, através de conquista. Numa narrativa em que um cara que era um Zé Ninguém vira finalmente alguém, uma pessoa importante. E esse é um tipo de projeção que os homens almejam ver no cinema. E essa característica sempre vem atrelada de uma competição, porque aquele homem que era um nada, para ele se tornar alguém, ele vai ter que passar por muitos obstáculos que vão fazer ele crescer. Essa competição pode ser dele com ele mesmo, ou também pode ser dele com outro homem. E prestem atenção nesse detalhe, um homem ele compete com outro homem, e não contra uma mulher. Essa competição pode se dar através de jogos ou esportes, por exemplo, mas também pode se dar através da guerra, ou até uma competição num campo mais psíquico, alguma coisa mais abstrata. Mas no final das contas, sempre vai resultar em uma coisa, o que esse homem procura é poder sobre os outros personagens. Geralmente, por se tratar de uma competição, de um embate, pode ser que a violência esteja presente nesses filmes também. É por isso que filmes de guerra, filmes de ação, filmes que vão falar sobre máfia e tráfico fazem tanto sucesso entre o público masculino. Mas não é apenas a violência que vai cativar esse público. Muitos outros fatores sobre os valores que os homens considerariam importantes também vão estar presentes nessas narrativas. Um grande exemplo que eu gosto de pensar
é do estilo anime, que são aqueles desenhos animados japoneses. É claro que eles vão ter muitos valores da cultura oriental que se difere da cultura de Hollywood, mas vamos perceber como algumas coisas ainda assim são muito semelhantes. Os animes também são majoritariamente produzidos para o público masculino, e seus personagens principais são, naturalmente, homens. Mas perceba que esses homens têm sempre algo em comum. Apesar deles estarem sempre rodeados de amigos e aliados, eles são personagens fechados, gostam de trabalhar sozinhos e rejeitam muitas vezes a ajuda de seus aliados. Porque uma coisa muito valorizada entre esses personagens é o sentido de honra. Aquele personagem ele não pode se sentir humilhado de forma alguma, porque a honra é o valor supremo para ele. Ele não pode perder, ele não pode se sentir fraco. E ele demonstra como ele é um personagem forte por meio da sua força física, dos seus combates, de suas cenas de luta. E há uma outra coisa em comum nessas produções. Há uma cena que muitas vezes é o clímax daquele filme ou série, em que há uma explosão, seja ela literal ou abstrata, em que aquele personagem vai demonstrar o quão forte ele é. Lembrando que anteriormente esse personagem era uma pessoa muito fechada, provavelmente não demonstrava muitos sentimentos. Agora ele está repleto de um sentimento de ira, de raiva contra aquele inimigo que ele está precisando batalhar. E esse sentimento extravasa numa explosão que mostra toda a sua força. E naquele momento ele é o personagem mais forte que ele mesmo já foi e mais forte que todos os outros presentes na cena. E daí vai da imaginação do roteirista, se ele vai trocar a cor do cabelo, se ele vai ficar mais forte, se ele vai ficar mais alto, se ele vai brilhar. Mas o desenho animado sempre dá essa liberdade para demonstrar com imagens de que por dentro agora ele é um homem mais forte. Outra característica que faz muito parte do imaginário masculino é de que homens são seres racionais e não sentimentais. Então aquela imagem do homem que é frio, que é calculista, como Thomas Shelby na série Peaky Blinders, chama muita atenção do público masculino. E tem um exemplo que eu gosto muito desse homem racional, que é o Incrível Hulk. Vamos lembrar que o Hulk, antes de ser Hulk, ele é um cientista. Ele é um homem inteligente, estudado, intelectual, e os sentimentos não fazem parte das suas características principais, porque acima de tudo ele é um homem racional. Mas a partir do momento que ele vira o Hulk, ele pode extravasar toda a sua raiva, toda a sua ira, todos os seus sentimentos, batendo nas coisas e usando sua força física. E eu acho até bastante irônica essa história do Hulk, porque ele está sempre isento do que ele fez. Enquanto ele está no seu momento de maior raiva, o Hulk esmaga. Quando esse momento passa e ele volta a ser o cientista, ele não se lembra do que ele fez anteriormente. Tudo aquilo que ele fez não é mais culpa dele, não é mais responsabilidade dele como cientista, porque ele estava num momento em que seus nervos estavam à flor da pele e ele estava fora de si. Mas não necessariamente a violência precisa estar presente para que haja uma competição. Existe um modelo de história que eu acho bastante interessante, que está presente nesses filmes mais masculinos, que é o tutor e o discípulo. Esse tipo de história vai acontecer quando os dois personagens principais, que são homens, têm uma relação de professor e aluno. Ou seja, é um mestre que precisa passar uma lição para aquele personagem que ainda não está completamente desenvolvido em sua história. Mas atenção, apesar deles serem professor e aluno, há uma certa competitividade velada entre os dois. Eu vou dar um exemplo aqui com um filme que se chama Whiplash. É um filme do Damien Chazelle e para quem já acompanha o Setcast há mais tempo, vai lembrar do filme La La Land, que é meu queridinho do meu coração, mas Whiplash é um filme anterior ao La La Land. Esse filme conta a história de um professor de música e de um aluno de bateria. Esse aluno de bateria, ele quer atingir a excelência daquilo que ele faz. Vamos lembrar, os dois estão mirando no mesmo objetivo, mas ainda assim há uma competitividade. E por quê? Porque ao passo que o aluno quer atingir todas as expectativas do professor, ele também não quer se sentir humilhado pelo professor. Mas o professor, querendo provocar o total potencial daquele aluno, não tem nenhum pudor em agir como opressivo sobre ele. De forma que, mesmo que os dois queiram o mesmo objetivo, eles acabam tendo uma batalha de ego ali entre um e outro. Outro filme que tem um pouco dessa história é o filme O Farol, protagonizado pelo William Dafoe e o Robert Pattinson. Nesse filme, os dois são trabalhadores que estão numa ilha, apenas os dois, cuidando de um farol. Mas o William, por já ser mais experiente, é o único que tem permissão para subir ao farol e fazer a sua manutenção.
enquanto Robert precisa de cuidar de outras coisas que estão na ilha. Mas isso começa a gerar uma batalha de ego entre os dois que vai ferindo a relação deles de várias formas. E é interessante ver como a relação principal desses filmes é sempre entre um homem e outro homem, mesmo que haja personagens mulheres na história. No caso do filme O Farol, não há nenhuma personagem que esteja na ilha que é mulher. Mas na imaginação do Robert, há sim uma mulher. Mas vamos analisar o que ela é de verdade? Não tem nenhuma mulher na ilha, mas na cabeça do Robert existe uma sereia. Sim, ela é uma sereia, já começa por aí. Ela é uma mulher fantasiada por ele, ela já não poderia existir de verdade. E claro, como qualquer sereia, ela é totalmente curvilínea, seminua. E aqui a gente já começa a perceber mais uma característica muito presente em filmes masculinos, que é a fetichização. E aqui a gente já consegue perceber mais uma característica muito presente em produções masculinas, que é a fetichização da mulher. Mas o que é esse fetiche? Vamos recapitular um pouquinho no tempo? A crítica de cinema Laura Mulvey, nos anos 70, propôs um termo chamado male gaze. O que é o male gaze? Numa tradução, isso seria o olhar masculino, mas é muito mais do que isso, não é simplesmente um olhar. É um olhar que observa, um olhar que procura certas características específicas. Vamos com alguns exemplos para vocês entenderem o que é que esse olhar está procurando. Vocês já assistiram Transformers ou Esquadrão Suicida? Então, as personagens femininas principais de cada um desses filmes são atrizes muito bonitas. No caso do Transformers, a Megan Fox. No caso do Esquadrão Suicida, a Margot Robbins. Mas a maneira com que elas são retratadas em ambos os filmes é muito semelhante. Nesses dois filmes, existe aquela cena que a câmera vai vindo bem de baixo assim dela, vai passando pelas pernas, dá um close no quadril, na barriga, nos seios e aí chegou na cara dela. Esse é o male gaze. Esse é o tipo de olhar que esse público masculino está procurando. É uma mulher gostosa, é uma mulher usando roupas sensuais e que é enquadrada para que essa seja a característica principal daquela personalidade. E isso tem nome, se chama escopofilia, que é quando uma pessoa enxerga o outro como objeto de desejo. E percebam essa palavra, objeto. Não é mais um ser humano, não é um agente daquela história, é apenas um objeto. Os acontecimentos daquele filme não acontecem por causa daquela personagem, mas acontecem sobre ela, como se ela não pudesse ser uma agente daquela história. No final das contas, esse tipo de personagem feminina acaba virando um próprio do cenário. Isso causa uma representatividade muito pobre das mulheres no cinema. Afinal, você que está aí assistindo e que é mulher, alguma vez você já assistiu um filme em que aparece uma mulher lá com um decotão e dá aquele zoom no meio do peito dela? Por acaso passou pela sua cabeça algum pensamento do tipo: meu Deus, me sinto representada, era isso que eu queria ver, mais visibilidade, representatividade das gostosas como eu? Não, né? Essas personagens raramente têm um poder de escolha independente do universo masculino. Ainda que elas queiram muito participar daquela narrativa, elas são impedidas. Um exemplo que eu quero trazer aqui é o Poderoso Chefão. Eu acho que o Poderoso Chefão pode ser colocado como o mais conhecido como filme de macho que existe. Mas a gente tem uma personagem, que é a Kay, que ela entende que ela não está em primeiro plano nessa história. A família tem seus negócios, a máfia está acontecendo na frente dela, mas ela não pode participar. Esse é um negócio restrito aos homens, e mesmo que ela expresse que ela quer também ter poder sobre essa família, ela é impedida. Ela não pode fazer parte. E ela não pode fazer parte porque isso é um mecanismo de defesa masculino em uma teoria que se chama angústia da castração ou rejeição da castração. Mas, caras, fiquem tranquilos, ninguém vai cortar o bigolinho fora, tá? Mas é uma ideia um pouco mais abstrata. É como se fosse um medo de que se uma mulher ascendesse ao poder, o poder dos homens fosse castrado. E é por isso que o homem precisa manter a mulher fora de seus negócios. É por isso que a mulher é vista apenas como um objeto, um fetiche. E às vezes, a imagem dessa mulher sob o male gaze pode vir meio disfarçado em produções que não seriam masculinas. Então você vai assistir aquele filme, aquela série achando que ela é neutra ou que até mesmo que ela é mais feminina e acaba se deparando com algumas cenas de male gaze. Quer um exemplo? Eu me surpreendi da primeira vez que eu fui assistir a série Euforia. Porque primeiro eu vi as peças publicitárias, a gente vê o pessoal comentando na internet, e eu achei que fosse uma série super feminina. Claro, a estética dela é completamente feminina.
As personagens principais são mulheres. E é tudo colorido, tudo tem um glitter, eles estão sempre antenados com moda, com novas tendências. Mas quando eu comecei a assistir, o que a gente percebe é que, na verdade, o núcleo principal são meninas menores de idade. Eu sei que as atrizes são maiores de idade, mas elas se estão interpretando, estão caracterizadas como meninas menores de idade. E com exceção da Rue, que tem até um arco mais interessante, e as outras meninas estão ali em algumas narrativas levadas pela rivalidade feminina. E em todos os momentos, inclusive dentro das escolas, elas estão com roupas super sensuais, curtas, decotadas, reveladoras. Parece que o hobby favorito delas é se humilhar por homem de caráter duvidoso. Aí eu penso, isso não foi feito para uma mulher assistir, foi feito para um homem ver. Uma coisa que não faz parte da teoria do male gaze, mas que se encaixa muito bem nele, é o estereótipo da personagem Manic Pixie Dream Girl. Que aqui a gente vai usar uma tradução de a fadinha maníaca. O que é a fadinha maníaca? Esse foi um termo cunhado pelo crítico de cinema Nathan Robin, lá no começo dos anos 2000, quando ele assistiu o filme Elizabethtown. Para ele, a personagem da Kirsten Dunst naquele filme era uma fadinha maníaca. A fadinha maníaca seria um estereótipo de uma garota jovem com gostos peculiares, uma estética muito excêntrica e bastante nostálgica também. Ela é fora do mainstream, ela é totalmente alternativa, ela tem uma personalidade impulsiva e às vezes até um pouco infantil, tanto em seu jeito de agir, quanto na sua estética, no seu rosto, na sua forma de se vestir. E a característica principal dessa fadinha é que ela é diferente das outras garotas. Esse tipo de personagem geralmente está presente em filmes em que o personagem homem principal é um cara sem graça. Ele é muito mais identificável do que projetável. Sabe aquele personagemzinho sem sal? Ele não é ninguém, ele é desinteressante, ninguém dá muita bola pra ele. E é aí que entra a fadinha, pois o papel principal dela nessa história é fazer com que aquele homem sem graça tenha um sentido na vida. Nessa narrativa, o papel dessa mulher é mostrar àquele cara o tamanho do potencial dele, de forma que ele cresça e amadureça durante o filme, passando de ser um menino para um homem. Além do Elizabethtown, outro filme que tem isso bastante característico é o filme 500 Dias com Ela. O personagem principal, que é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, é muito sem graça. Ele chega a ser insuportável de tão insosso que ele é. Mas ele conhece essa menina que é super divertida, que é a personagem da Zooey Deschanel, e de repente o mundo começa a fazer sentido pra ele, ao ponto dele ficar obcecado por ela. Outro filme que tem essa fadinha é o filme Scott Pilgrim. O personagem do Michael Cera, assim como todos os outros personagens do Michael Cera, é um cara sem graça. Ele é um perdedor, ele não tem nada de especial. Mas chega a Ramona, que é aquela garota completamente excêntrica, e de repente ele está apaixonado e ele precisa conquistar ela. Para isso ele vai ter que derrotar todos os ex da Ramona. E, gente, para aquele cara que era totalmente sem graça, é até estranho ela ter tanto ex que tem alguma coisa de interessante. Já perceberam que todos os outros são levemente mais interessantes que o personagem do Michael? Pois é, mas passa o filme inteiro, ele consegue derrotar e agora ele é o grande herói. Ele cresceu porque a Ramona fez com que ele crescesse. Mas uma coisa interessante de perceber é que a fadinha não cresce. O cara passa de ser um menino para um homem, mas a fadinha é sempre a mesma do começo ao final do filme. Mas a gente pode acabar pensando assim, mas não é melhor que exista uma personagem de fadinha do que uma personagem super sensual, de femme fatale? Porque por um lado você não está sexualizando aquela personagem, então não seria melhor? Não exatamente. Vamos lembrar que esse tipo de personagem só existe no imaginário do roteirista, que é um homem. Ou seja, ela é uma mulher fantasiosa, ela é uma mulher inalcançável, ela não é real de qualquer forma. E isso vem de um desejo do roteirista ou do telespectador de querer ser desejado por essa pessoa que é diferente das outras. Porque assim, aquele personagem que era tão sem graça vai passar a se sentir único. Mas eu repito, essa menina, ela não existe. E esse tipo de personagem no cinema acaba implantando uma ideia no imaginário masculino de que ela sim existe e que se ele procurar, ele vai encontrar. E no desejo também de conseguir um namorado, as meninas mais jovens veem esse tipo de filme e querem ser como ela. Então a personalidade dessas meninas que cresceram nos anos 90, no começo dos anos 2000, também começa a se moldar para se parecer um pouco mais com elas.
E aí que surgem as Pick Me Girls. Pra quem tá nas redes sociais já deve ter ouvido falar das Pick Me Girls, que são essas meninas que querem ser diferentes das outras garotas e acabam diminuindo as outras garotas por causa disso. Ou seja, um desserviço, né, gente? E outra coisa, esse negócio de que a fadinha tem uma estética e uma personalidade meio infantiloide e ainda assim ela tá sendo procurada por um cara que já é marmanjo, maior de idade, eu acho isso um pouco suspeito, that's suspicious, that's weird. E é claro que essas não são as únicas características que vão tornar um filme mais masculino do que o outro, mas são algumas que eu acho interessantes e achei legal de destacar. Vamos fazer um resumo para ver se a gente entendeu tudo? Vamos pensar num clássico, Scarface. Esse filme é ótimo, mas vamos ver como é que ele começa. Começa com o Tony, que é um Zé Ninguém, identificável, e ele ascende até se tornar o manda-chuva de todos os traficantes. E agora ele é um personagem que os telespectadores vão se projetar nele. É um filme que vai falar de tráfico, então naturalmente ele já é muito violento. E o Tony, ele tem seus momentos de ira, mas parece que esse é o único sentimento que ele consegue ter. No resto do tempo, ele é bastante distante, ele é bastante frio e tenta ser racional. Mas para ele conseguir chegar ao topo da hierarquia dos traficantes, ele vai precisar derrotar algumas pessoas, que são homens, ou seja, uma competição masculina. E quem é a personagem principal que faz esse par romântico com Al Pacino? Sim, a Michelle Pfeiffer, que é uma mulher muito bonita, muito sedutora, que usa decotões, vestidos sensuais. E como que a ascensão do Tony ao poder se concretiza? É quando ele fica rico? Talvez. É quando ele tem muito poder? É quando ele começa a mandar nos outros? Talvez. Mas o ponto principal que mostra que agora ele que é o chefão é que ele consegue ficar com a personagem da Michelle Pfeiffer. Personagem essa que fazia casal com o concorrente dele de tráfico. Ou seja, a personagem da Michelle é o prêmio que ele tem por ter se tornado um grande homem. O personagem da Michelle é um prêmio, um objeto. É uma mulher, mais uma vez, dentro de um fetiche. E eu acho que esse filme só não tem o estereótipo da fadinha, porque naquela época isso ainda não existia. Mas tá tudo certo. Quando a gente for fazer o remake, a gente pega a Michelle Pfeiffer, pinta metade do cabelo dela de rosa, metade de azul e faz ela fã de Arctic Monkeys. Pronto, tá feita. E a gente chega agora a um ponto de que há algum problema em um filme ser mais masculino do que feminino? Não, gente, não há nenhum problema quanto a isso, porque filmes são feitos visando certos públicos-alvos. A autora feminista Bell Hooks já dizia: não tem nenhum problema em você celebrar a sua masculinidade. Então, gente, quer deixar a barba crescer, quer usar shampoo de uísque, sal da chuteira do Rony, tá tudo liberado. Mas o problema real está numa cultura em que reforça o patriarcado e, mais uma vez, invisibiliza a mulher. Então, o real desafio seria criar filmes para homens que não desrespeitassem a existência da mulher. E aí, teve algum outro filme de macho que você pensou que eu não falei no podcast? Deixa aqui nos comentários. E pra quem tá se perguntando, sim, também existem os filmes feitos para mulheres. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre esses filmes também no próximo episódio do Setcast.